Neste vídeo eu vou falar sobre pensão alimentícia e vou trazer este assunto respondendo a algumas questões que nos parecem ser as mais comuns entre aqueles que necessitam deste benefício e até mesmo daqueles que têm o dever, a obrigação de pagar este benefício. Como todos nós já sabemos, a pensão alimentícia, ela se refere a um valor que deve ser pago para atender às necessidades de sobrevivência de um beneficiário. E embora a expressão alimentos não está restrita somente às questões de alimentação, mas ela abrange também questões como moradia, vestuário, educação, saúde, dentre outros. Vamos lá. Quem tem direito a receber a pensão alimentícia? Os filhos, os cônjuges e companheiros. E em algumas situações, os filhos, eles têm o dever, ou até mesmo são obrigados, a pagar a pensão alimentícia aos seus pais idosos que se encontrarem em uma situação de vulnerabilidade. Isto prevê o Estatuto do Idoso, que claramente estabelece que é dever da família dar essa assistência aos seus idosos. Como é calculado o valor da pensão alimentícia? Não existe um valor ou um percentual pré-fixado. O que se leva em consideração é a necessidade daquele que depende deste benefício e também a condição financeira daquele que tem a obrigação, o dever de fazer o pagamento da pensão alimentícia. Uma coisa muito importante é você saber que não está obrigado a receber o valor que o próprio devedor estipulou. E que muitas vezes, quando isso acontece, é um valor irrisório, um valor que não atende às necessidades mínimas daquele que depende deste benefício. Um outro ponto muito importante é que o percentual da pensão alimentícia ele seja estabelecido com base no salário do devedor, quando ele tem um emprego formal. Porque quando isto acontece, não vai haver uma defasagem no valor da pensão alimentícia. Porque à medida que o salário do devedor ele sofre alteração, o valor da pensão alimentícia vai ser alcançado por esta mudança. Outro ponto importante é que, sendo descontado em folha, o beneficiário vai receber mais imediatamente, mais rápido este valor, porque será descontado em folha e depositado diretamente na conta do beneficiário ou do seu responsável legal. O que acontece se o ex-cônjuge ou o ex-companheiro casar-se novamente? No caso do ex-cônjuge e do ex-companheiro ou da companheira, é possível que ele tenha o seu direito à pensão alimentícia revogado. Mas o que não acontece com os filhos. Mesmo que o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou companheira venham a casar-se novamente, os filhos não sofrerão nenhum prejuízo em relação ao seu direito à pensão alimentícia. Quando o casamento ou novo casamento ele é do devedor, aí é possível que este devedor ele tenha um reajuste no valor da pensão que ele paga, tendo em vista haver uma mudança na sua condição financeira. Outra dúvida muito comum é se o homem ele tem o direito de receber pensão alimentícia da ex-mulher. Sim, os homens e as mulheres têm os mesmos direitos e deveres no que diz respeito à pensão alimentícia. E se o homem
ele provar que ele tem a necessidade de receber a pensão alimentícia e que a ex-mulher tem capacidade financeira para pagá-la, sim, ele pode entrar com o pedido de pensão alimentícia. O mesmo acontece nos casos quando o pai ele tem sob sua responsabilidade a guarda do filho. A mãe, quando ela tem a capacidade financeira, deve então pagar a pensão alimentícia a este filho. Quais são as punições previstas para o devedor da pensão alimentícia? O não pagamento da pensão alimentícia poderá acarretar para o devedor a prisão civil, a penhora de seus bens e a restrição de créditos. E quando os pais não têm condições de arcar com a pensão alimentícia? Neste caso, quando por uma deficiência na condição financeira dos pais, pode-se buscar entre os familiares a pensão alimentícia, como por exemplo, com os avós ou com os tios. Mas é bom lembrar que esta situação ela é momentânea. Tendo os pais a condição financeira restabelecida, retorna para eles o dever de pagar a pensão alimentícia, porque legalmente ainda são os pais os responsáveis pela pensão ou pelo pagamento da pensão alimentícia. E se os filhos estiverem sob a guarda de terceiros? É muito comum os filhos estarem, por alguma circunstância, sob a guarda de avós ou dos tios. Mas ainda assim, quando isto acontece, é de responsabilidade dos pais o pagamento da pensão alimentícia. Quando que encerra o dever de pagar a pensão alimentícia? Por quanto tempo a pensão alimentícia deve ser paga? No caso dos filhos, geralmente é paga a pensão alimentícia até que alcancem a maioridade, ou seja, 18 anos. Esse prazo se estende até os 24 anos, quando este filho, por uma necessidade relacionada à sua educação, por estar fazendo um pré-vestibular, cursando um pré-vestibular, cursando um curso técnico ou mesmo a graduação, e não tem condições de arcar com as despesas da sua educação, então deve o pai pagar a pensão alimentícia até que esse filho complete 24 anos. E no caso dos cônjuges ou companheiros ou companheiras que recebem a pensão alimentícia, o prazo finda quando cessa a necessidade deles estarem recebendo a pensão alimentícia. E para encerrarmos, a última pergunta: a pensão alimentícia, ela pode ter o seu valor reajustado? Sim, quando comprovado que a necessidade daquele que recebe a pensão alimentícia teve uma alteração, pode sim haver ali um aumento no valor desta pensão. Por outro lado, comprovado que o devedor, aquele que tem a responsabilidade de efetuar o pagamento da pensão alimentícia, ele sofreu uma perda nos seus rendimentos, na sua condição financeira, este também pode ter uma alteração no valor da pensão alimentícia. Para isso, é necessário entrar com uma ação revisional de alimentos. Espero que tenha contribuído para sanar as suas dúvidas em relação a estas questões. E se você quiser saber mais, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.